Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa matéria, tá? Agora eu vou explicar para vocês aí o assunto ponto, circunferência, reta e circunferência, posições relativas, tá? Esse assunto está na página 13 da apostila 10 de vocês, 13, página 14, tem algumas teorias aí, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, tá bom? Para poder vocês entenderem um pouco melhor. Tá? Depois faremos alguns exercícios aí na página 15, tá bom? E vamos avançando aos poucos, tá, pessoal? Vamos lá. Ali tem assim, a página 13, tá? Eu fiz um resumo mais ou menos para facilitar o entendimento da turma, tá? Ali eu coloquei posição relativa entre reta e circunferência, tá bom? Eu desenhei uma circunferência, tá? Fiz uma circunferência, tá bom? Com centro, aqui é o centro da circunferência, e coloquei três retas, tá? Uma reta externa, que não toca em ponto algum com a circunferência, não faz nenhuma interseção com a circunferência, tá bom? Uma reta tangente, tá? Uma reta tangente que ela toca, ou desculpa, uma reta secante, tá? Tangente aqui embaixo, tá? Correção, uma reta secante que ela toca dois pontos na circunferência, tá? Dois pontos na circunferência, e uma reta tangente. Essa aqui é a tangente que toca um único ponto, tá? Ela obrigatoriamente não precisa estar aqui, essa reta tangente. Ela poderia estar aqui, tocando esse ponto aqui. Um ponto só. Aqui em cima, aqui do lado. Então, a reta tangente, ela toca um único ponto. E a secante não obrigatoriamente tem que estar aqui em cima. Ela pode estar aqui dentro, aqui do outro lado, aqui na transversal, aqui no meio. De fato, que ela só toque dois pontos desta circunferência, tá bom, pessoal? Então, a dica é o seguinte. Você vai ver a reta, olhou para a circunferência. Se a reta tocar um único ponto na circunferência, é uma reta tangente. Se ela tocar dois pontos na circunferência, ela é uma reta secante. Se ela não tocar nenhum ponto da circunferência, ela é uma reta externa, tá bom? Aí tá aqui, ó. Eu fiz um quadrinho aqui para facilitar, poder. Distância da circunferência reta S maior que o raio. A distância vai ser o quê? Uma reta vai ser externa, tá? Vai ser externa. Olha só, pessoal. Esse pedaço daqui até aqui não é o raio? Tá? Deixa eu colocar aqui o raio. Ó, isso aqui é o raio. Ó, o raio, tá? Aqui é o raio, ó. O raio. Aqui também é o raio, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Analisando a reta S, que está externa, se você imaginar aqui, ó, botar esse ponto aqui, ó, imaginar aqui, o que acontece? Essa reta não é maior que o raio? Ela não toca a reta S lá fora? Então, essa reta é maior que o raio, certo? Se essa reta é maior que o raio, é uma reta que é uma posição que tem posição externa, tá bom, pessoal? Se a reta é maior que o raio, entendeu? Então, ela é uma posição externa à circunferência, tá? Aí, se você analisar a reta T, que é secante, toca dois pontos da circunferência. Se você colocar aqui, ó, essa régua aqui, ó, a régua de novo, aqui, o que você vai perceber? Se você botar aqui, vai perceber aqui que a distância do centro da circunferência até a reta, certo? Ela é o quê? Ela é menor que o raio. Por quê? Porque se eu prolongar aqui, ó, se eu prolongar aqui, pessoal, olha só, prolongar essa reta aqui, ó, o meu raio, que vem até aqui a parte externa, o que acontece? O meu raio, essa reta aqui em vermelho, eu prolonguei, ele toca do outro lado, ele passa por dentro da circunferência e toca a circunferência, desculpa, ele passa por dentro da reta, ó, e toca a circunferência. Então, o meu raio é maior que a minha reta, que toca aqui, ó, tá vendo? Essa distância aqui, ela é menor que o raio. Quando isso acontece, que essa distância aqui ela é menor que o raio, a distância é o quê? É secante, tá bom, pessoal? Ela é secante, ela é menor que o raio, tá? Tá bom? Então é bem tranquilo, eu vou tirar isso aqui, tá? Só para facilitar, tá bom, gente? E quando a distância é igual ao raio, igual aqui embaixo, se você perceber, aqui, olha só, o meu raio não está aqui, o meu raio é esse aqui, e essa distância não é igualzinho, o mesmo tamanho do raio. Então, quando a distância é igual ao raio, o que acontece? A minha reta aqui é tangente,
e ela toca um único ponto, tá bom? Então, você tem que saber essa parte de interpretação. Por quê? Porque no exercício, que eu vou apresentar aqui no exemplo, você vai ter uma situação, vai ter uma equação, vai ter o centro da circunferência e vai ter que calcular essa distância para saber qual é a posição relativa desta circunferência, tá bom? Se ela é externa, se ela é tangente, se ela é secante, tá bom, gente? Vamos lá. Aí eu pus um exemplo extra aqui, tá? Ó, o exemplo extra. Uma reta R, tá? 2x mais y menos 2 igual a zero. É uma circunferência C, tá? De centro C de equação reduzida x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5. Pede-se a posição da reta em relação à circunferência. Gente, o problema é o seguinte, essa aqui R é a equação da reta R, tá? A equação da reta R é essa aqui, 2x mais y menos 2, tá? E eu tenho a circunferência, a equação da circunferência está no formato reduzida, que é essa aqui, tá? Essa aqui é a equação da circunferência no formato reduzido. Por que tem que estar na forma reduzida? Estudando na forma reduzida, pessoal, ela facilita que eu descubra as coordenadas do centro da minha circunferência. Lembra que nós vimos no slide anterior? Para descobrir o raio e a posição relativa do centro da circunferência, posição relativa não, as coordenadas do centro da circunferência, eu tenho que ter a equação reduzida, tá bom? Então ele me deu uma reta, tá? A reta R, tá? E uma circunferência, né, chamada C, de uma equação reduzida, x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5. Pede-se a posição relativa da reta em relação à circunferência. Tranquilo. Eu botei aqui os passos, né? Primeiro passo, achar o centro da circunferência. O outro passo, achar o raio para saber se é a equação da circunferência mesmo. Você lembra que a fórmula da equação reduzida é essa aqui? Ó, essa aqui é a fórmula da equação reduzida. X menos x do ponto elevado ao quadrado mais y menos y do ponto elevado ao quadrado, que é igual ao raio. Como eu acho o meu centro? As coordenadas do centro da minha circunferência. Lembra, gente? Eu pego o meu x do ponto, vejo o valor dele, inverto o sinal. Quem é o meu x do ponto aqui? Não é 1, não é menos 1? Meu x do ponto não é menos 1? Ó, não é menos 1? Inverte o sinal. Deu 1. Tá? O meu y do ponto não é menos 5? Ó, meu y do ponto aqui, ó. Ó, meu y do ponto não é menos 5? Inverte o sinal. Deu 5. Certo? E o meu raio, né? R elevado ao quadrado para virar raiz quadrado. Meu raio nesse camaradinho aqui, meu raio. R ao quadrado. Aqui, ó. Ó. R ao quadrado. E raiz de 5. Então, se é raiz de 5, é uma circunferência. Lembra as situações do problema anterior quando não pode ser uma circunferência? Quando tem o quê? Raio igual a 0. Ou quando tem um raio com número negativo. Que no último exercício nosso foi menos 1. Certo? Então, quando tiver a situação que assim, o raio for igual a 0 e o raio for negativo, eu não tenho uma equação da circunferência. Nesse caso, eu tenho uma raiz de 5. Então, é a minha equação da circunferência. Tá bom, pessoal? Aí eu falo para vocês, você lembra quando estudamos geometria analítica, porque eu tenho essa reta R aqui? Por aqui eu tiro 3 fatores aqui da reta R. Lembra? Eu tiro o fator A, o B e o C. Quem é o A? 2. Quem é o B? 1. E quem é o C? O termo independente, menos 2. Por que eu faço isso? Porque eu vou achar a distância do meu centro à reta R. Entendeu? Achar a distância. Então eu tenho que saber quem é o meu A. Olha, quem é meu A, quem é meu B, quem é meu C. Por que está em módulo? Vai estar em módulo sempre. Por quê? Porque eu não tenho distância negativa. Então, se der algum número negativo aqui, quando tirar da raiz do módulo, vai virar positivo. E minha distância tem que ser positiva, não existe distância negativa. Então, a distância do centro até a reta R é o quê? É módulo de A vezes o x do ponto da circunferência, mais B vezes y do ponto da circunferência, mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado em módulo. Aí é só substituir, gente, agora. Agora é só substituir valores, tá bom, pessoal? Bem tranquilo, certo? Quem é o A? 2. Onde tem um A aqui, eu coloco 2. Aqui o 2.
vezes, quem é o x do ponto? Né? 1, ó, 1 aqui, mais, quem é meu B? Meu B não é 1, ó o B aqui, vezes o y do ponto. Quem é o meu y do ponto? Ó, esse aqui é o y do ponto. Y do ponto é 5 do centro da circunferência? 5 mais o C, que é meu termo independente, que é menos 2, mais, entre parênteses, menos 2, sobre raiz quadrada de A, quem é o quadrado? 2 elevado ao quadrado, mais B ao quadrado, que é B ao quadrado? 1 ao quadrado, tranquilo? Aí eu faço a minha continha, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 5, 5, mais com menos, menos 2, sobre raiz quadrada de 2 elevado a 4. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, certo? Aí ficou, corto, são 2 positivo, com 2 negativo eu cortei logo, deu 5 raiz de 5, certo? Eu posso ter raiz quadrada no denominador? Não, então eu faço o quê? Eu racionalizo, já falamos muito sobre isso. Qual é o meu fator racionalizante de raiz de 5? É o raiz de 5. Põe raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. 5 vezes raiz de 5 é 5 raiz de 5. 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 é o quê? Raiz de 25. Quanto vale a raiz de 25? 5. Simplifico, ficou raiz de 5. Então, o valor da distância do centro da circunferência até a reta R é raiz de 5. Opa! Pessoal, raiz de 5 remete ao quê? Qual é o meu valor do meu raio? O valor do meu raio não deu raiz de 5, certo? O valor do meu raio deu quanto, gente? Raiz de 5, ó. Raio foi raiz de 5. E a distância do centro até a reta R foi raiz de 5? Então, pessoal, visualizando aqui, ó, eu desenhei a circunferência, botei meu raio, que é a raiz de 5, botei as coordenadas do centro da circunferência, que é 1 e 5, e aqui é a reta R, aqui é a equação da reta R. Então, a distância do centro até o ponto que tangencia é o quê? É igual ao raio. Então, sendo igual ao raio é o quê? Minha reta é o quê? Tangente aqui, ó, distância do centro até a reta, sendo igual ao raio, a reta é o quê? Tangente. Já tem um único ponto de interseção. O único ponto que toca na circunferência, o ponto de interseção, é o quê? Uma reta tangente. Por quê? Porque o meu raio é igualzinho à minha distância ao centro, a reta R, tá? Se tocassem dois pontos diferentes, pessoal, aí o que aconteceria? Seria uma reta secante. Mas como é que toca um único ponto só? Então, uma reta o quê? Tangente, tá bom, gente? É bem tranquilo, né?